É, pessoal, parece que a coisa vai ficar feia aí para o Nicolás Maduro, viu? O presidente Donald Trump pode capturar Maduro e vamos ver o que está por trás dessa movimentação de tropas ali na Venezuela. Existe grande possibilidade real de Donald Trump ordenar a captura do Nicolás Maduro. Tropas americanas estão se movendo perto da Venezuela. E o mundo começa a se perguntar: seria o início de uma operação histórica para derrubar os ditadores mais perigosos da América Latina? No vídeo de hoje vamos destrinchar isso. Mas antes, quero convidar a você a se inscrever no canal, deixar o like e também já compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Meus amigos, a Venezuela vive um colapso político, econômico, social e sem precedente. Mais de 7 milhões de venezuelanos já fugiram do país nos últimos anos. O regime de Maduro sobrevive graças ao narcotráfico e o apoio da Rússia, da China e do Irã e de grupos terroristas como o Hezbollah. Vamos aqui ver uma fala aqui do pessoal lá da Venezuela em relação a isso, para nós termos um contexto mais abrangente. Olha só isso aqui, pessoal. Escute aí. Su sangre regada rendimos memoria en la fe de su guardia de honor. Junto a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, rechazamos de manera contundente las declaraciones de la fiscal general del gobierno estadounidense del pasado 7 de agosto del año en curso, las cuales se constituyen en una violación flagrante al derecho internacional, a los principios de autodeterminación de los pueblos, yendo en contra de la dignidad del pueblo venezolano. Estas declaraciones pasarán a la historia como un monumento permanente a la mentira y falsedad que emplea el gobierno supremacista de los Estados Unidos. Você vê, né? Ó, ele disse que o governo dos Estados Unidos é um supremacista. Olha só isso aqui, meus amigos. Para os Estados Unidos, Maduro não é apenas um ditador. É mais um narcoterrorista que ameaça a segurança da região. Por isso, o Brasil também tem que ficar atento aqui. A posição dos Estados Unidos, meus amigos, o Departamento de Justiça acusou Maduro formalmente de narcoterrorismo. Esse pessoal aí é acusado de narcoterrorismo. Existe uma recompensa oficial de 50 milhões pela captura dele. Isso já coloca Maduro em um patamar de criminoso internacional, como por exemplo lá o Pablo Escobar. Mas vamos aqui ouvir mais um pouco aqui deste general aqui. Pretenden desestabilizar la paz del pueblo de Venezuela. Nadie podrá destruir el poderoso sentimiento bolivariano y antiimperialista que poseemos los venezolanos y venezolanas. Nos acusan de narcotraficantes, pero esto es una semejante atrocidad, una innoble narrativa que busca posicionar una mentira como verdad. Perciba de los servicios especiales imperialistas. Son hombres y mujeres valerosos. Que le quede claro a los imperialistas: el ciudadano Nicolás Maduro Moros es el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es el protector del pueblo venezolano, preclaro defensor. Na verdade, pessoal, na verdade ele não está protegendo o povo venezuelano, não. Esta polícia aí, esse pessoal aí, protege o regime. Eles protegem o regime. Eles não protegem o povo venezuelano. Se eles protegessem de fato o povo venezuelano, a Venezuela não seria o que é. Aí eles protegem o regime. Por isso que aqui no Brasil, o próprio presidente Lula queria fazer com que a Polícia Federal fosse uma coisa só. Eles estão com isso em mente ainda. Isso, meus amigos, coloca Maduro em um patamar de criminoso internacionais, como Pablo Escobar, como eu já disse. Para o presidente Donald Trump, que sempre defendeu uma política externa dura, essa é a oportunidade de repetir o que George Bush pai fez
em 1988, quando invadiu o Panamá e capturou Manuel Noriega, também acusado de narcotráfico. A movimentação de tropas na região, né, aumenta a presença ali de tropas no Caribe e na Colômbia, alegando combate ao tráfico de drogas. Então ali é uma operação que o presidente Trump está fazendo, justamente porque oficialmente é uma operação ali de cartéis, mas extraoficialmente analistas militares interpretam como uma demonstração de força, né? E o próprio Maduro também mostra aí a sua força. Então, essa movimentação aqui, que nós estamos vendo aqui, é a Venezuela mostrando ali, né, que se os Estados Unidos cruzar as forças ali, ou cruzar o território, né, venezuelano, né, será extirpado, né, do mapa, né? É isso que eles estão querendo trazer aqui com este modo de olhar essa situação. Isso a gente vê que é bem nítido, né? A gente vê que isso é bem nítido deles. Então, e nessa questão aí, vem algo muito importante. Olha aqui, vamos ouvir um pouco isso aqui. Eu vou trazer um outro vídeo aqui, que é importante isso aqui, que esta mulher fala aqui, ó. Vou trazer para vocês aqui rapidamente, porque isso, meus amigos, está em curso, viu? Isso aqui está em curso, está acontecendo, né? Isso está acontecendo. Olha aqui que essa mulher vai falar aqui, essa repórter aqui, vou trazer ela para vocês aqui, que a caçada, né? A caçada ali ao Maduro, né? E vai acontecer, pessoal, não adianta o pessoal falar isso, falar aquilo. Soltar o áudio aqui. Por la que todo esto importa para Estados Unidos. Si Maduro cae, la Cuba comunista y Nicaragua también se derrumbarán. Imagina esto, si Nicolás Maduro cae, no solo se derrumba la dictadura de Venezuela, con él tambalea el castrismo en Cuba y también el régimen de Nicaragua. Es un efecto dominó que podría cambiar la historia de toda América Latina. ¿Será este el fin de décadas de dictaduras disfrazadas de revoluciones? Quédate hasta el final porque hoy te contamos cómo Donald Trump está acercando a Maduro como nunca antes en la historia. Y antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita. Todos saben que Hamas y Hezbollah son organizaciones terroristas transnacionales, pero ¿adivinen qué? Tenemos grupos terroristas transnacionales organizados aquí mismo en nuestro propio hemisferio y el mayor cabecilla no está lejos del estado de Florida. La fiscal general Pam Bondi dice que el dictador venezolano Nicolás Maduro utiliza grupos como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles para introducir drogas mortales en nuestro país a través de México. Y con las drogas viene la violencia. Trump está enviando un mensaje a los criminales y narcodictadores como Nicolás Maduro. Ofreció una recompensa de $50 millones por información que conduzca al arresto de Maduro. Esa es la recompensa más grande jamás ofrecida por Estados Unidos, incluso mayor que la de Osama Bin Laden. Esto es el doble de la recompensa más alta ofrecida anteriormente por cualquier fugitivo estadounidense en la historia de nuestro país. Y aquí está la razón. Este no es un régimen presidencial legítimo. Él es un narcoterrorista. Él y sus asociados están inundando nuestro país con cocaína como parte de un complot contra Estados Unidos. Es uno de los mayores narcotraficantes del mundo y debe ser llevado ante la justicia. E vai ser levado, pessoal. Vai ser levado por quê? Porque já está em curso já, né, a invasão dos Estados Unidos para derrubar o regime. Pouco provável, pois vai causar aí uma resistência que geraria protestos internacionais. Maduro poderia usar aí a narrativa do imperialismo yankee para tentar se vitimizar. Agora,
apoio de forças internas. Os Estados Unidos poderiam apoiar disserções militares venezuelanas. Tropas americanas próximas funcionam como uma garantia e retaguarda. Então, ou seja, eles vão derrubar o regime. Eles vão derrubar o regime. Isso aumentaria a chance de um golpe interno contra Maduro também. Colocar já as forças americanas ali, né? Isso seria o quê? Isso seria uma ação cirúrgica, né? Seria algo cirúrgico ali, colocando eles ali, algo cirúrgico. Por exemplo, um cenário mais viável é a equipe com Navy SEALs ou Delta Force poderiam realizar uma captura pontual, rápida, silenciosa e precisa. Seria uma operação parecida como a de Bin Laden ou a de Noriega. Então, os caras vão para cima. Vamos aqui ouvir mais um pouquinho aqui sobre o que essa pessoa aqui está falando. Os Estados Unidos já impuseram sanções duríssimas à Venezuela. O cerco pode continuar até quebrar o regime, forçando Maduro a se render ou a ser entregue por seus próprios aliados. Vai que o Lula manda um avião para lá, né? Assim como mandou para pegar aquela política lá do Peru, né? Então, a ligação direta de Maduro com quartéis de drogas, as investigações dos Estados Unidos mostram isso. Entrada do Irã, a Venezuela, enviando combustível e tecnologia militar. Né? Aqui mesmo no Brasil, né, 2 porta-aviões encostaram aqui no Brasil. Isso também os Estados Unidos estão de olho. Uso do território venezuelano por terroristas internacionais. Crise humanitária que gera instabilidade em toda a região. Então, ou seja, as consequências da captura de Maduro vai ser um alívio para o povo venezuelano. Né? Se Maduro for capturado, a Venezuela poderia entrar aí em um colapso político imediato. O chavismo perderia sua figura central e poderia fragmentar-se. Os Estados Unidos mostrariam ao mundo que continua sendo o poder militar dominante no continente, meus amigos. Infelizmente y felizmente o poder. La cocaína y otras drogas están matando a estadounidenses. Y no es solo la cocaína que viene con eso. La trata de personas, las armas, las pandillas que aterrorizan a nuestro país y a muchos otros países. Esto es crimen organizado, no diferente a la mafia. Los socialistas han estado en el poder en Venezuela durante casi 30 años. Durante ese tiempo, Venezuela pasó de ser el país más rico de América Latina al más pobre del hemisferio, solo por encima de Haití. Maduro utiliza el dinero del petróleo y de las drogas para financiar su gobierno ilegítimo. Hace un año hubo una elección presidencial y Maduro perdió con el 70% de los votos, pero se negó a dejar el cargo y usó a su ejército para robarse la elección. Mientras su pueblo se muere de hambre, él y sus secuaces están lavando el dinero del narcotráfico en bienes de lujo por todo el mundo. Desde que el presidente Trump asumió el cargo, Pam Bondi y el Departamento de Justicia han confiscado en realidad más de $700 millones en activos. Los activos relacionados con Maduro suman más de $700 millones en total que ya hemos incautado. Estos activos incluyen 2 aviones multimillonarios, varias casas, una mansión en República Dominicana, varias casas de varios millones de dólares en Florida, una granja de caballos valorada en millones de dólares, autos, 9 vehículos creo. Vaya. Joyería, millones de dólares en joyas y una gran cantidad de efectivo. Primero, el presidente Trump declaró a los cárteles como grupos terroristas. Luego detuvo las inversiones petroleras de Chevron que iban al régimen de Maduro. Está incautando los activos robados de Maduro y ahora le ha puesto una recompensa de $50 millones. Las paredes se están cerrando para Maduro y él lo sabe. Aquí está la razón por la que todo esto importa para Estados Unidos. Si Maduro cae, la Cuba comunista y Nicaragua también se derrumbarán y el presidente Trump les dirá efectivamente a los comunistas y a los chinos quién es el nuevo sheriff en el hemisferio occidental. Esto en realidad es más grande que lo que está sucediendo en Alaska. Ucrania y Rusia están al otro lado del mundo, pero Donald Trump está limpiando nuestro vecindario.
Si Donald Trump logra esto, sería considerado el mayor logro en política exterior, tanto para él como para su secretario de Estado, Marco Rubio. Hay millones de personas valientes en Venezuela que están luchando por su libertad, arriesgando enormemente sus vidas. Una de ellas es María Corina Machado, la líder opositora y la mujer a la que Maduro más teme. La historia está en un punto de quiebre. Un solo movimiento contra Nicolás Maduro podría derrumbar décadas de dictaduras en la región. Venezuela, Cuba y Nicaragua saben que si cae uno, caen todos. Pero la gran pregunta es, ¿será este el momento en que Trump logre cambiar el destino de América Latina para siempre? El desenlace podría estar más cerca de lo que imaginamos. Eu acredito que isso vai acontecer e isso vai gerar um impacto direto para a América Latina e também para o Brasil. Um eventual colapso de Maduro pode aliviar a crise migratória que já afeta diretamente o próprio Brasil, especialmente ali em Roraima. O crime organizado na região perderia seus principais aliados. Isso é importante. Essa entrada de Donald Trump para capturar Maduro é importante. Porém, também haveria risco de instabilidade, já que as facções armadas poderiam tentar ocupar o vácuo de poder. Esse é o ponto importante. Donald Trump já deixou claro, os Estados Unidos não vão tolerar ditadores narcotraficantes no quintal da América. A presença de tropas na região não é um simples detalhe, meus amigos, mas é um recado direto a Maduro. A história já mostrou, com Manuel Noriega no Panamá, que quando os Estados Unidos decidem agir, ninguém está fora do alcance. A pergunta é, Maduro será o próximo alvo a cair? Ou o mundo está prestes a assistir um dos capítulos mais tensos da geopolítica latino-americana? Isto aí está já em curso esta questão. Curta o vídeo, compartilha. E o Barba, o que ele vai dizer, hein? Até agora não vi ainda nada, nem o pronunciamento do Lula sobre esse assunto aí. Não vai falar nada? Será que o Lula não vai falar nada sobre isso? Vamos esperar para ver, né? Mas fato é que os Estados Unidos está entrando e irá capturar Maduro a qualquer momento. Este é um ponto importante. E aí vai fazer com que o Brasil também caia na real e não queira empinar o nariz de aqui também virar uma ditadura, e essa do judiciário. Curta o vídeo, compartilha e eu te aguardo no próximo vídeo. Valeu, fui!